dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, dia animado, o final de semana está quase começando. E hoje nós temos a nossa aula de arte, certo? E a arte que a gente vai conhecer um pouquinho hoje é a arte bizantina. Tia, bizantina? Que nome estranho! Mas antes de eu falar para nós, certo? Qual é o grande destaque dessa arte que a gente vai trabalhar nessa sexta-feira? Vamos recorrer à matéria de história. É isso mesmo, história. Da mesma maneira que a gente falou a semana passada da arte romana, que foi um povo de destaque, um povo de guerra, nós vamos falar hoje também do povo bizantino. Ô tia, vamos direto ao assunto. Vamos recorrer à matéria de história, certo? Para quê? Para a gente entender um pouquinho das influências que esse povo adquiriu e o que é que eles têm de diferente desses povos que eles sofreram influências na sua arte. Então vamos lá. Vejam só, o povo bizantino, ele também tem origem e tem influência grega. Tia, por quê? A senhora disse semana passada que o povo romano também se influenciou da cultura grega. Da mesma maneira foi o povo bizantino. Mas vamos entender melhor. Vejam só. Eu vou colocar aqui uma imagem do local ou região de onde esse povo veio. Esse povo bizantino, ele tem uma ligação com o povo romano. Por quê? Porque enquanto o povo romano estava em destaque, certo? O povo bizantino ficou recuado, mas tem origem ali no povo romano, certo? Mas é como se fosse uma, digamos assim, uma parte do povo ou uma tribo, certo? Vou chamar de tribo. Mas foi uma parte do povo que se originou ali perto do Mar Negro, certo? Perto do Mar Negro. E o que é que acontece? De onde vem a origem da palavra bizantino? Vem de uma cultura de um povo que se originou daquela região do Mar Negro e que tinha o nome da cidade de Bizâncio. Daí que veio o nome bizantinos, certo? E esse povo, a estrutura da sociedade deles eram assim. Tinha os imperadores, tinha a classe que tinha certas condições, donos de fábricas. Tia, fábricas? Foi um povo que se destacou no tecido, certo? Foi um povo manufatureiro. Manufatureiros são pessoas que têm empresas, digamos assim. Hoje a gente chama de empresa, mas antigamente eram os comércios, certo? Tinha o comércio de tecido, tinha o comércio de animais. Então, a sociedade bizantina foi uma sociedade que se originou ali próximo ao Mar Negro, no lado mais oriental, certo? Então tem influência turca, tem influência oriental, do povo oriental. Já a parte romana, que naquela época, que foi o assunto da semana passada, estava em destaque, conquistando os povos, certo? Cidades daquela região. O povo bizantino, ele ficou mais recuado, digamos assim, mas tem origem com o povo grego. É o que foi que aconteceu. Depois que o povo romano, teve a decaída, porque chegaram a invadi-los, certo? E conseguiram dominá-los. Depois que eles, digamos, saíram de cena, o que foi que aconteceu? Alguns imperadores daquela época dos bizantinos conseguiram conquistar regiões que o povo romano havia sido líder, digamos assim. Cada povo teve o seu momento de dominação. E quando foi na época do povo bizantino,
o que é que acontecia? A gente viu lá em ciências, ó, a gente já foi por história, vai dar uma passadinha em ciências. Lá em ciências a gente estudou as grandes navegações, os grandes navegadores. Lembra que eu falei que os navegadores portugueses, eles foram destaque porque conseguiram encontrar novas rotas para chegar às Índias, que era onde tinha as especiarias? Relembre isso. Sim. O que é que tinha de destaque nesse povo bizantino? Eles ficavam próximos às regiões que tinha esse comércio de especiarias. Então, eles tinham facilidade de conseguir essas especiarias porque tinha ali a ligação do local, a localização, próximo às rotas de comércio e próximo a esses povos que tinham essas especiarias. Entenderam agora a importância desse povo, o destaque que esse povo tinha e que eles conseguiram, que eles conquistaram? Bom, a gente já falou um pouquinho de história, da história desse povo, dessa influência, e vocês vão ver duas coisas na arte bizantina, certo? Onde esse povo ele teve um destaque. Quais eram, Tia? Os dois destaques que a gente quer trazer hoje para vocês é na arquitetura, também, parecido com o povo romano, na arquitetura, mas numa arquitetura que não era de tudo. Era na arquitetura principalmente dos templos. Templos feitos para adorar, certo? Aí a gente tem como destaque hoje a Igreja de Santa Sofia. Gente, é uma coisa esplendorosa. Vocês vão ver na atividade lá do Classroom, certo? A Igreja de Santa Sofia. Gente, é uma riqueza. Hoje, a Igreja de Santa Sofia é um museu, para vocês terem ideia do quanto é linda. Vocês vão ver imagens lá na nossa atividade. Imagem tanto de fora, ou seja, externamente, quanto internamente. Gente, internamente é uma coisa que vocês precisam ver. Pessoal, é uma riqueza. Paredes de mármore, um espaço enorme. Aí eu destaco o quê? A influência romana. Se vocês observarem lá nas imagens, eu vou colocar um aqui. A estrutura interna é feita de arcos, certo? Esses arcos eram influência o quê? Romana. Por isso que eu digo que tem ali, são amigos, digamos assim. Agora, cada um teve o seu destaque no seu tempo. Então, essa estruturação de arcos, que o povo romano foi quem deu origem, dava a noção de ter, e tinha, em realidade, mais espaço para as pessoas circularem nos locais. E o povo bizantino, eles investiam quando era questões religiosas. Outra característica são os mosaicos. Pessoal, os templos eram constituídos internamente e externamente, mas em sua maior parte internamente, de mosaicos. Gente, o que eram mosaicos? São figuras, imagens, geralmente essas imagens são relacionadas à religião, geralmente são relacionadas à religião, a passagens da religião cristã, que foi um dos destaques do povo bizantino, certo? E o que é que acontecia, pessoal? Esses mosaicos eram feitos de pedacinhos, ou de vidro, ou de estruturas coloridas que formavam uma imagem, que formam, né? Porque ainda existem até hoje. Gente, vocês vão ver na nossa atividade cada arte linda. E vocês também terão a oportunidade de fazer também um mosaico.
mas não precisa ser de vidro, claro. Você vai mostrar que você tem imaginação, que você tem arte dentro de você. Só que como era feito, tia? Primeiramente, eles faziam um desenho, certo? De qual imagem eles queriam retratar. E depois ia colando, encaixando, gente, os pedacinhos de vidro ou de outros artefatos que eles utilizavam. Geralmente coloridos. Outra característica é que os imperadores, quando eram retratados nesses mosaicos, e suas esposas, tinham sempre uma auréola. Auréola. Aquele arco, certo? Que geralmente a gente vê nos anjinhos, ok? E essas auréolas, elas simbolizavam o quê, tia? Elas tinham uma ligação, gente, religiosa. Por quê? Porque os imperadores daquela época, eles eram considerados mensageiros diretos de Deus na Terra. Ok? Aí agora, tia vai mostrar para vocês o mosaico que tia fez. No caso, eu fiz um mosaico. Vocês podem se inspirar e fazer o mosaico de vocês. Tia fez de quê? Tia fez um desenho, certo? Do que ela queria retratar. E aí cortou pedacinhos de papel colorido. E aí fui preenchendo com os pedacinhos cada espaço de cada cor que eu determinei. E eu vou mostrar agora a vocês. Olha só o mosaico de tia. Eu fiz, pessoal, o mosaico de uma flor. Observa. Vocês dão para perceber alguns espacinhos, claro, porque se foram de pedacinhos, não, digamos assim, medidos, claro que vai ficar sempre uns espacinhos. Mas isso é natural desse tipo e estilo de mosaico, certo? Observa. E aí eu fui preenchendo com os pedacinhos coloridos que aqui eu tenho. Ok? Agora é a sua vez. Vá lá na sala do Google Classroom, pegue a atividade de hoje, responda as perguntas, leiam os textos e mão na massa. Na próxima aula, eu quero ver o seu mosaico. Boa aula!